Por que existem tantas igrejas e tantas denominações evangélicas? Que coisa mais absurda! Por que que é assim? Isso é uma confusão. Eu já ouvi isso muitas vezes. Então eu estou aqui justamente para falar sobre conteúdos acerca de alguém que está chegando no evangelho, conhecendo uma igreja cristã e está buscando conteúdos, eu quero poder compartilhar e ajudar. E essa é uma pergunta que muitos fazem. Mas antes disso, eu quero dizer que eu estou aqui justamente porque eu tenho o prazer e a alegria de separar esse espaço e investir tempo para preparar conteúdos, né? Para te ajudar nas suas respostas às suas perguntas. As respostas são suas, porque são para você, não é para mais ninguém. E as suas perguntas são respondidas porque Deus quer responder. Então, nesse canal você pode encontrar esse conteúdo aqui nessa playlist, que eu trago justamente um discipulado que eu chamo de discipulado gratuito. Você não vai ter que assinar nada, comprar nada, é só acessar o canal e conforme eu vou colocando os vídeos você vai recebendo conteúdos. Eu tenho também outro conteúdo que eu falo de casamento, de divórcio e de vida após o divórcio. É um conteúdo focado para ajudar as pessoas passando talvez por uma dificuldade no casamento ou porque passaram pela tragédia do divórcio. Ali eu falo muita coisa e falo à luz da Bíblia, falo de experiência própria. Eu tenho outro segmento do canal, uma playlist em que eu falo de escatologia, a volta de Jesus. É muito importante você também que está chegando no Evangelho começar a entender que Jesus vai voltar e o Espírito Santo vai te ajudar, mesmo você sendo novo na fé, a entender, compreender e receber aqueles conteúdos. E também sabedoria de Salomão em Provérbios. Esse é um conteúdo que você também pode acessar, ele é um conteúdo muito prático também para quem está chegando agora. Às vezes é um pouco mais denso, porque Salomão é muito denso, né? Mas então, você que está aqui comigo, vamos lá falar por que existem tantas igrejas e isso é um absurdo. Na verdade, não é um absurdo, porque Jesus, ele diz, no momento que ele estava conversando com Pedro, e quando Pedro diz aquela revelação, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, aí Jesus fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Então a igreja de Jesus, ela não é os prédios, ela não é as denominações, ela é constituída pelas pessoas. A igreja de Jesus é constituída pelas pessoas que são a igreja de Jesus. Então a igreja de Jesus ela é uma única igreja, que são todos aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus, que receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que se arrependeram do que faziam, entregaram a sua vida a Ele e então nasceram de novo, foram feitos filhos, adotados filhos do Senhor, filhos por adoção, e esses então constituem a igreja. Agora, se fosse colocar todo mundo da igreja num único prédio, seria impossível. Se fosse colocar todo mundo numa única igreja e teremos que criar uma denominação única, não seria possível. Mas isso foi assim desde o princípio. E agora muitos vão falar, como assim? Veja, quando Jesus começou a sua igreja, e depois principalmente, como é que ele começou a sua igreja? Ele profetizou a sua igreja ali em Pentecostes, e quando a igreja de Jesus começa, quando ele subiu aos céus, então aqueles 120 homens e mulheres saem para pregar, eles começam então a ganhar pessoas para Cristo. E então agora, além de ser a igreja pessoas, há necessidade de locais físicos de reunião. Então há endereços onde os santos daquela cidade se reuniam. E se você for olhar, existem várias igrejas que estavam ali estabelecidas naquela época. Tinha a igreja, a igreja dos cristãos de Jerusalém, os de Antioquia, os de Éfeso, os de Corinto, os de Tessalônica, os de Roma, e por aí mais. Então veja, havia várias igrejas. Por quê? Por uma necessidade geográfica, cada uma numa cidade estratégica, numa capital importante. Então naquele lugar as pessoas podiam crescer, convergir, se reunir, se dirigir às reuniões que aconteciam naqueles lugares. Então essas igrejas estavam estabelecidas. Além delas, nós também temos as igrejas que estavam ali estabelecidas na Ásia Menor, na Turquia, para as quais Jesus escreveu uma igreja, escreveu cartas para a sua igreja. Então ele escreveu a carta ali para Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo, para Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então tinham várias igrejas na Turquia. Tinha também igrejas que se reuniam nas casas. E o que nós temos então? A igreja na casa de Priscila e Áquila. Eles tinham dois endereços, eles tinham um endereço em Éfeso e tinham um endereço em Roma. O de Éfeso você pode encontrar ali em 1 Coríntios 16, 19. A de Roma você pode encontrar em Romanos 16, de 3 a 5. Então, conforme eles mudaram junto com Paulo, conforme eles mudaram a sua vida, eles continuaram tendo igreja na sua casa.
Também na casa de Ninfa, que era em Laodiceia. Isso você vai encontrar em Colossenses 4,15. Você vai encontrar ainda aquela igreja que se reunia na casa de Filemon. Você vê isso na carta de Paulo a Filemon, capítulo 1, versículo 2. Além de Filemon, nós sabemos também que daquela igreja, Áfia e Arquipo também eram líderes, então era uma igreja que devia ter mais gente, tinham 3 líderes. Filemon dividia a liderança da igreja com esses outros irmãos. Isso você vai encontrar também na casa de Gaio, em Corinto, em Romanos 16, 23. Na casa de Maria, mãe de João Marcos, em Atos 12, 12, que é aquela igreja que se reunia numa casa, que estava orando incessantemente quando Pedro estava solto, e houve o milagre da sua libertação. Então veja, havia várias reuniões da igreja desde o começo, e não tem nada de errado nisso. O que não pode é uma igreja se tornar algo fora da palavra de Deus. Em 1 João nós encontramos João falando acerca dos que saíram e criaram outras coisas. Então ele fala que saíram porque não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos teriam ficado conosco. Então é claro que ao longo da história saíram pessoas que tiveram visão, que tiveram revelação, gente que viu um anjo e tudo mais e recebeu uma revelação. Tem muitas coisas assim. Paulo chega a falar que ainda que um anjo venha e traga uma outra revelação que não seja o Evangelho de Jesus Cristo, seja anátema. Então, não é novidade nenhuma ter várias igrejas, não é novidade nenhuma ter pessoas trazendo engano dentro delas. Mas depois, com o tempo ainda mais, as igrejas, então, mesmo igrejas de Jesus, começaram a ter algumas divergências na forma de viver os seus cultos. Algumas batizavam de um jeito, outras de outro. Então, a igreja presbiteriana, por exemplo, batiza por aspersão, é jogar água na cabeça depois de uma profissão de fé. A igreja batista batiza por imersão, mas eles estão pregando o batismo em Jesus Cristo. Quem crer e for batizado será salvo. Então, é necessário haver a conversão e o batismo. Outras têm doutrinas como a predestinação, o livre-arbítrio. Então, Deus interferiu demais na salvação, a pessoa teve total liberdade de escolha. São pequenas divergências, porque no fim convergem todas elas para Jesus Cristo. A gente pode pensar que tem igrejas um pouco mais barulhentas e animadas, um pouco mais com silêncio e oração. Você vai encontrar várias maneiras de viver o Evangelho, mas se todas essas, em formas diferentes, em alguns aspectos de doutrinas diferentes, estão pregando que não há salvação em nenhum outro que não Jesus Cristo, então são como aquelas famílias que têm alguns ramos das famílias se tornam muito diferentes, porque alguém casa com uma mulher muito mais, uma estrangeira, mais italiana, que fala mais animado, que aquela casa, aquela alegria, aquela coisa toda, tem umas irmãs assim aqui na igreja, ou alguém mais contido, talvez de uma área da Europa, um pouco mais assim refinado, sofisticado. Eu estou pegando pessoas assim, diferentes nacionalidades, para interferirem aqui na nacionalidade brasileira, você entendeu o que eu quero te dizer? E aquela família vai ser, embora sejam do mesmo sangue, 2 irmãos que casaram com mulheres completamente diferentes, vão ter as casas completamente diferentes, na comida, na alimentação, nos hábitos, na forma de receber as pessoas, na forma de viver a vida, mas não muda o fato que tem o mesmo sangue, que tem o mesmo sobrenome, que tem a mesma origem, são da mesma família. Assim, as famílias que se reúnem na família da fé, na família do Senhor Jesus Cristo. Então, essas denominações, elas são maneiras de viver o Evangelho. Então, se o fundamento é Cristo, são todas igrejas de Jesus. E aí a diferença é apenas em doutrinas secundárias e não as fundamentais. Então, não se preocupe com isso. Faça parte de uma igreja boa, saudável, que você tenha perto da sua casa. Se você morar aqui para os lados de Alphaville, por favor, venha conhecer a gente. Mas é importante congregar, é importante fazer parte, é importante se identificar, então, com alguma das maneiras que as igrejas vivem o Evangelho e encontrar lá uma pregação saudável de Jesus Cristo e para você crescer na fé. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, que Deus abençoe sua vida. Se foi útil, realmente compartilha com alguém aí da sua turma, que talvez chegou para Jesus agora. Se você puder, se inscreva no canal, aí aciona o sininho para você ficar sabendo quando vem algum vídeo novo aí postado aqui no YouTube, e que você possa também, de alguma maneira, compartilhar e fazer parte comigo desta obra, tá bom? Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser.